E aí, meu amigo, minha amiga, dando continuidade ao estudo da Lei 8.112, mais precisamente das vantagens que o servidor público federal tem direito, nesse bloco a gente vai falar a respeito das gratificações e dos adicionais. Lembrando aí que no bloco passado a gente já viu as indenizações. Então, para fechar o grupo das vantagens, falta somente as gratificações e os adicionais. Antes de falar especificamente desses dois grupos, eu quero fazer uma observação. Quero te lembrar do seguinte: o grupo das indenizações não pode ser incorporado na remuneração do servidor público. Já as gratificações e os adicionais podem ou não ser incorporados. Bom, vamos agora analisar cada uma das espécies de gratificações, mas no primeiro momento eu acho importante a gente atentar para a quantidade de gratificação que existe. São 3 gratificações. A primeira é a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Tem a gratificação natalina, que é o famoso 13º salário, e a gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, são essas 3 gratificações que a gente vai estar analisando na sequência aí. E vamos começar aí pela retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Antes de analisar o texto da lei, vamos já para a lógica dessa gratificação. Olha só, a gente aprendeu que o servidor que ocupa cargo efetivo, ele exerce um conjunto de atribuições e responsabilidades, certo? O cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Agora, a gente aprendeu também que existe um negócio chamado função de confiança. A função de confiança é uma função relativa às atividades de direção, chefia e assessoramento. E uma função de confiança só pode ser dada a um ocupante de cargo efetivo. Então, quando o ocupante de cargo efetivo é nomeado em uma função de direção, de chefia ou de assessoramento, esse cara vai estar acumulando as atribuições do cargo efetivo dele com mais algumas outras atribuições, que são as atribuições da respectiva direção, chefia ou assessoramento a que o servidor vai estar sendo investido. Então, nesse caso, já que esse servidor está trabalhando um pouco mais, ele também vai ganhar algo a mais, ele vai ganhar uma gratificação por estar no exercício da direção, da chefia ou do assessoramento. Isso também pode acontecer quando o ocupante de cargo efetivo é nomeado para um cargo em comissão. Aí ele recebe a remuneração do cargo efetivo dele mais uma gratificaçãozinha relativa aí à comissão que ele vai estar exercendo. Comissão essa que necessariamente tem que estar voltada para as finalidades de direção, de chefia ou de assessoramento. Então a regra aqui é bem simples. Falou que o servidor está desempenhando alguma dessas 3 funções, direção, chefia ou assessoramento. Não importa se por função de confiança ou por cargo em comissão, ele vai ter direito de receber uma gratificação pela função extra. E aí, o parágrafo único fecha a regrinha aqui para a gente, dizendo que uma lei específica vai estabelecer a remuneração dos cargos em comissão. Então, aqui nesse parágrafo único, a gente tem uma regra direcionada especificamente à pessoa que só ocupa cargo em comissão, não ocupa cargo efetivo. Quando a pessoa só ocupa cargo em comissão, vai ter uma lei específica que vai determinar lá qual é a remuneração desse cargo em comissão. E aí a gente, nesses casos aí, vai ter que essa pessoa vai ter uma remuneração regulada por uma legislação específica aí. Então, para o caso do cargo em comissão, a remuneração tem uma regulação específica. Bom, essa primeira gratificação aqui, ela não tem muito detalhe para ser analisada, a gente não precisa se preocupar com o valor dela, até porque a Lei 8.112 não determina, ela joga o problema para uma legislação específica. Vamos agora em frente aqui, vamos falar da gratificação natalina. Essa aqui todo mundo conhece, né? É o famoso 13º salário. Então aqui o que interessa para a gente é uma regrinha relacionada aí ao cálculo desse 13º salário. Agora olha que legal, direito administrativo não é matemática, então fica tranquilo, não vai cair na sua prova continha nenhuma para você fazer não. É só você conhecer a regra legal que regula o cálculo. E a Lei 8.112 diz o seguinte nesse caso: a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Então, bom, regrinha bem simples, né? Vamos supor
que uma pessoa tenha entrado no serviço público federal no mês de março. Então essa pessoa ela vai ter direito de receber 1/12 de gratificação natalina por mês trabalhado. Vamos considerar aqui que ela entrou no dia 10 de março, colocar uma data mais precisa. O mês de março, no primeiro momento, eu não vou contar porque não dá mês cheio. Se a pessoa entrou no dia 10 de março, vou deixar quieto a contagem do mês de março. Então essa pessoa vai ter trabalhado o mês de abril, o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nesses termos aqui, a gratificação natalina seria igual a 9/12 da remuneração de dezembro. Agora, detalhe, a nossa conta, para ficar completa, tem que respeitar o parágrafo único. Ele fala que fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Então, sem contar o mês de março, a gente conclui que o servidor trabalhou 9/12. Só que no mês de março, o servidor trabalhou mais ou menos do que 15 dias. Nesse caso aqui está fácil, né? Se ele entrou no dia 10 de março, ele trabalhou mais do que 15 dias. Então, como ele trabalhou mais do que 15 dias, o mês de março vai contar com o mês cheio. Então, onde era 9/12, vai ficar 10/12. Eu dei um exemplo aqui do cálculo como ele é feito quando a pessoa ingressa no serviço público federal, no primeiro ano dela. Porque a partir do segundo ano não tem mais erro, a pessoa vai ter direito aí de receber em tese um mês cheio quando chega lá no mês de dezembro, né? Porque a pessoa vai ter trabalhado o ano todo. Então, para quem trabalha o ano todo, 1/12, quando chegar lá no final do ano vai ser igual a 12/12. A gente vai ter uma remuneração integral. Essa remuneração integral, ela vai poder ser recebida de forma parcelada, a gente vai estar analisando isso aí, mas o que interessa nesse primeiro momento é você entender aí como que se dá esse cálculo. Na sequência aí, a gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Então, o artigo 64 apresenta um prazo máximo para o Poder Público Federal estar pagando a gratificação natalina. Ela tem que brilhar no bolso do servidor até o dia 20 de dezembro, para o servidor poder ter o dinheiro ali, né, para garantir o presente da família, poder garantir uma ceia bacana, uma viagem, né? É o certo para todo trabalhador, ele receber a gratificação natalina antes do Natal. O artigo 65 trata das situações em que o servidor é exonerado do cargo dele, ou então que ele pede a conta, como que fica o recebimento aí da gratificação natalina. A gente tem aqui, o servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Bom, eu quero que você dê atenção para essa parte aqui. Calculada pela remuneração do mês da exoneração. Geralmente costuma cair em prova que quando o servidor é exonerado, ou ele perdeu o direito de receber a gratificação natalina proporcional ao período trabalhado, está errado, ou então pode cair em prova que ele vai ter direito a receber um proporcional da gratificação natalina, só que esse proporcional vai ser calculado com base no mês anterior ao da exoneração, ou então com base no mês subsequente ao da exoneração. Qualquer um dos dois casos aí está errado. O cálculo vai ser feito com base no mês da exoneração, é a remuneração do mês. Não é nem a remuneração do mês anterior e nem a remuneração do mês subsequente. O artigo 66 diz aqui que a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Regra muito importante essa aqui. Em cima da gratificação natalina não vai entrar nenhuma das vantagens pecuniárias que a gente estudou até o momento. Não tem indenização calculada em cima dela, não dá para calcular uma outra gratificação em cima da gratificação natalina e nem os adicionais. Bom, então vista aqui as regrinhas da gratificação natalina, a última gratificação que falta a gente falar a respeito é a gratificação por encargo em curso ou concurso. Antes de analisar a letra da lei, vamos entender um pouco a finalidade dessa gratificação. Essa gratificação ela é cabível para o servidor público que vai participar da realização de concursos públicos ou então de provas de vestibulares. Olha só, a gente tem um servidor que vai trabalhar na realização de um concurso público ou de uma prova de vestibular.
E aí um detalhe importante, a gente tem aqui que essa gratificação ela vai ser concedida em caráter eventual. O caráter eventual significa o seguinte: quando o servidor estiver desempenhando alguma função relativa à realização de um concurso ou de uma prova de vestibular, ele vai estar no direito de receber essa gratificação. Quando ele não estiver no desempenho de nenhum tipo de atribuição dessa natureza, ele não tem direito a nada. Simples assim. E aí, você deve estar se perguntando, né? Poxa vida, quanto será que o servidor ganha quando ele atua aí num concurso ou numa prova de vestibular? A regra vai funcionar da seguinte forma. A gente tem que diferenciar a participação do servidor em dois grupos. Tem participação que é de natureza intelectual. Quando o servidor participa de forma intelectual, ele vai ser professor em um curso de formação, ou então ele vai fazer parte de banca examinadora. Olha só, professor de curso de formação, ou então parte de banca examinadora. Nesse caso aqui, a gratificação que o servidor vai receber vai ser igual a 2,2% do maior vencimento básico da administração pública federal. Maior vencimento básico da administração pública federal. Agora um detalhe. Isso aqui se refere ao valor de 1 hora de trabalho desse servidor. Quando o servidor tem uma participação intelectual na realização de concurso ou de vestibular, cada hora de trabalho dele vai ser calculada dessa forma. Então, só um exemplo aqui, viu? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o maior vencimento básico da administração pública federal seja R$10.000. Suposição. Se isso for verdade, quanto que dá 2,2% de 10 mil? R$220. Então, isso significa que a hora desse servidor desempenhando esse tipo de atividade traria para ele R$220. Tá bom, né? Por hora. Agora, pode acontecer da participação do servidor ser de natureza operacional e não intelectual. Quando a natureza é operacional, o servidor vai estar atuando na logística do concurso público ou da prova de vestibular, ou então na fiscalização do concurso ou da prova de vestibular. Nesse caso, a gratificação recebida pelo servidor vai ser igual a 1,2% do maior vencimento básico da administração pública federal, igual lá em cima. E lembrando, esse valor aqui se refere a somente 1 hora de trabalho. Então a gente conclui que essa gratificação tem o valor dela fixado em horas de trabalho. Primeira regrinha importante. Outra regra muito importante é a gente diferenciar se a participação do servidor é intelectual ou se a participação é operacional. Porque quando a participação é intelectual, a gratificação é maior do que no caso de quando a participação é de nível operacional. E bom, a gente ainda tem mais algumas regrinhas aqui para analisar a respeito dessa gratificação, então vamos em frente. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. O valor da gratificação será calculado em horas, conforme eu já havia falado para você, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Então lembra lá, natureza intelectual um valor, natureza operacional outro valor. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais. Regrinha muito importante essa aqui, ela representa um limite para o recebimento desse tipo de gratificação. Quando um servidor ele vai atuar na realização de concurso público ou de prova de vestibular, em regra ele não pode participar dessas atividades por mais do que 120 horas, porque ele só vai poder receber gratificação proporcional a 120 horas. Agora um detalhe, essa regrinha comporta exceção. A própria lei diz que, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Então olha como que a gente tem que interpretar isso. Em regra, o servidor só pode receber esse tipo de gratificação até um limite máximo aí de 120 horas por ano. Isso em regra.
Excepcionalmente, se for justificado, pode aí ser autorizado a esse servidor atuar por mais 120 horas dentro do mesmo ano aí nesse tipo de atividade. Aí ele vai poder receber então até 240 horas de gratificação por encargo em curso ou concurso. Então a regra é 120, sendo autorizado em situação excepcional, pode-se prorrogar por mais 120 horas por ano. Continuando aí, próximo slide diz que a gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho. Bom, acredito que a lei aqui foi bem clara, né? Vamos supor que para o servidor poder participar da realização de um concurso ou de uma prova de vestibular, ele tenha que faltar no trabalho dele. Se ele tiver que faltar no trabalho dele, ele vai ter que compensar, porque o trabalho dele não vai poder ser prejudicado em decorrência do exercício dessas atividades. É a Lei 8.112 que está dizendo aqui. O servidor pode atuar nessas atividades, mas isso não pode acarretar prejuízo das atribuições do cargo. Caso ocorra prejuízo das atribuições do cargo, tem que haver compensação de horário. E por fim, o parágrafo 3º diz aí que a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor. Bom, o que interessava era até aqui. Essa gratificação não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor, remuneração, não se incorpora nada. Ela não se incorpora nada porque ela tem caráter eventual, lembre-se disso. Se o servidor está desempenhando alguma dessas atividades, ele tem direito à gratificação. Se ele não está desempenhando, ele não tem direito a nada. Então, com base nisso, é que não tem lógica nenhuma essa gratificação ser incorporada à remuneração do servidor. É importante você sempre lembrar, quando a gente fala de indenização, elas nunca se incorporam na remuneração do servidor. Gratificação e adicional. Tem gratificação e adicional que incorpora, tem gratificação e adicional que não incorpora. A gente acabou de ver aqui uma gratificação que não se incorpora na remuneração do servidor. E a gente concluiu a análise das gratificações. Agora a gente vai em frente e a gente vai falar a respeito dos adicionais, a última espécie de vantagem que falta a gente analisar. No primeiro momento aqui vamos conhecer a lista de adicionais que a Lei 8.112 apresenta. Ela fala que o servidor tem direito adicional de insalubridade, de periculosidade, adicional de penosidade ou zona de fronteira, adicional pela prestação de serviços extraordinários, que a gente tem a famosa hora extra, tem também o adicional noturno, o adicional de férias, e a Lei 8.112 ainda fala que pode existir outros adicionais relativos ao local ou à natureza de trabalho. No caso aqui dessa última regrinha, outros adicionais, esses outros adicionais, eles serão criados em lei específica. Então, a lei específica vai determinar a criação de algum outro tipo de adicional. Agora, o detalhe aqui, o que você precisa saber para a sua prova, é que essa lista aqui é uma lista exemplificativa. Ela é exemplificativa porque a gente viu que os adicionais podem ser ampliados por lei específica. Você não precisa conhecer quais são os adicionais que foram criados por lei específica. Isso é besteira. Você só tem que saber que isso pode acontecer. O que interessa para a gente mesmo é conhecer as regrinhas dos adicionais previstos aqui na Lei 8.112. Para a gente o que interessa é a insalubridade, a periculosidade, a zona de fronteira, o serviço extraordinário, o adicional noturno e o adicional de férias. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos analisar cada um desses adicionais aí, para a gente poder gabaritar as questões de prova que abordarem esse assunto. Então, a gente vai começar aqui uma análise de 3 adicionais ao mesmo tempo. A gente vai falar do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade e do adicional de penosidade, ou de zona de fronteira. Primeira coisa, é importante a gente entender o que seria cada situação aí, insalubridade, periculosidade, penosidade. A Lei 8.112 não define os conceitos desses termos.
Então pode ficar tranquilo, em prova não vai ser cobrado de você o que é uma insalubridade ou uma periculosidade, mas é bom ter uma noção. Funciona assim, ó. Quando o trabalho do servidor expõe ele a um meio ambiente ali que é considerado insalubre, ou seja, que pode colocar em risco a vida dele de médio a longo prazo, olha só, a gente tem um risco à vida de médio a longo prazo. Nesse caso aí o servidor ele tem direito de receber insalubridade. Por exemplo, quem trabalha com substância radioativa, quem trabalha em hospital, né, que tem lixo infectante, esse pessoal aí tem direito de receber a tal da insalubridade, porque isso expõe a saúde a risco de médio a longo prazo. Já a periculosidade é cabível para aquelas situações em que o servidor, em decorrência do trabalho, tem um risco de vida imediato. Pode acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento e puf, deu falecimento do servidor. Aí, quando não, uma aposentadoria por invalidez, né? Isso vai acontecer, por exemplo, com quem trabalha operando energia elétrica, um policial que está exposto aí ao risco de tomar um tiro em decorrência do seu trabalho. Então esse pessoal tem direito de receber periculosidade. E o adicional de penosidade é pago para o servidor que vai ter que trabalhar em um local cuja condição de vida é considerada penosa. O que seria um local cuja condição de vida é considerada penosa? Bom, você mora na cidade, beleza, agora tem muita gente aí, né? Às vezes é o seu caso também, que mora em um lugarzinho bem afastado da cidade, mas bem afastado mesmo. Geralmente aquele lugarzinho é tão afastado que ali não chegou nem saneamento básico direito. Nesse caso, essa pessoa ela precisa ser atendida pelo poder público. Então precisa ter um agente público perto dessa pessoa para atender ela. Só que o agente público, em regra, não quer ir trabalhar em lugar assim não. O agente público quer conforto. Então, para estimular o agente público a encarar uma jornada de trabalho em um local onde a condição de vida é mais precária, mais penosa, a Lei 8.112 aí prevê um adicional para esse agente público. Um exemplo, imagina você ter que trabalhar lá na floresta amazônica. Trabalhar na floresta amazônica, será que a vida vai ficar penosa lá? Pode ter certeza que sim. Então, para diminuir o desconforto, vem o adicional de penosidade. Esse adicional também é cabível para quem trabalha em zona de fronteira. Agora, pode ficar tranquilo aí, você não precisa, na aula de Lei 8.112, fazer cálculo para saber quantos quilômetros que se dá essa zona de fronteira. O que interessa é que a mesma gratificação de penosidade também é cabível para a zona de fronteira. Então, a gente deu uma breve abordada aí na hipótese de cabimento de cada um desses três adicionais. Vamos agora ver o que a Lei 8.112 fala a respeito deles. Primeiro, os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Então, olha só, a primeira coisa, esse adicional aqui, qualquer um deles, ele vai ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. Outro detalhe importante, a Lei 8.112 não determina o valor de cada adicional desse não. Quem vai determinar os valores desses adicionais são regulamentos específicos. Continuando a análise da letra da lei aqui, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Ô, regrinha boa de cair em prova, viu? Essa aqui já caiu em muitas provas. Olha o que a gente viu aqui. O servidor não pode acumular o recebimento de insalubridade e de periculosidade. Pode até acontecer, e acontece muito, de ter o caso que o servidor tem o direito dos dois. Ele corre risco de médio a longo prazo em decorrência de substâncias que ele tem contato no seu trabalho. Ele também corre risco imediato de vida. Nesse caso, o servidor vai ter que escolher qual das duas gratificações que ele vai querer. Se vai querer ficar com a insalubridade, se vai querer ficar com a periculosidade. Aí ele vai ter que ver lá no regulamento, né, qual que é que tem o maior valor para ele poder fazer a melhor escolha, né? Escolher a que vale menos está de sacanagem, né? Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Então, com base no parágrafo 2º, a gente conclui aqui que o servidor só tem direito de receber insalubridade ou periculosidade enquanto ele estiver
vivendo uma situação insalubre ou periculosa. Acabou a exposição ao ambiente insalubre ou periculoso, cessou os motivos ali para o servidor receber esse adicional. Então o adicional vai ser cortado, ele não vai ter mais esse direito aí. A gente ainda tem aqui mais algumas regrinhas para analisar a respeito da insalubridade, da periculosidade e da penosidade. Então vamos analisar aqui, vamos em frente. O artigo 69 diz que haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Que bom, né? Regrinha que se cai na prova não tem como errar. Com certeza o poder público tem que fazer um controle constante do ambiente, quando o ambiente é considerado insalubre, periculoso ou penoso, né? Até porque tem um cidadão trabalhando ali, ou melhor, tem um grupo de cidadãos ali, e a ideia não é o serviço público prejudicar a saúde do servidor público. Regrinha agora relacionada à servidora gestante ou lactante, ou seja, a servidora que está dando de amamentar. Quando a servidora está numa dessas duas situações, quando ela está grávida ou está amamentando, ela vai ser afastada do exercício das funções dela no local que é considerado insalubre. Ou seja, ela vai ter que ser transferida para exercer suas atividades em um local que é salubre e que o serviço não seja penoso e nem perigoso. Então olha só, não é que nesse caso a servidora não vai trabalhar, ela vai trabalhar, só que tira ela do ambiente insalubre, perigoso e penoso e coloca ela num ambiente que é considerado não insalubre, não penoso e não perigoso, para assim não prejudicar a saúde dessa servidora e nem também do filho dessa servidora que está por vir ou que está amamentando. Indo em frente aqui, vamos falar agora do adicional por serviço extraordinário. Esse adicional aqui, ele é popularmente conhecido por hora extra. E aqui a coisa é muito fácil, a regrinha simples, essa torce para cair na sua prova. Primeiro aqui a gente tem o valor da hora extra. O artigo 73 diz que o serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então bem simples, né? Vamos supor que a hora normal de trabalho do servidor seja R$50. Se ele estiver fazendo hora extra, você pega aí R$50 mais 50%, vai dar R$75, né? Bom, lembre-se do que eu sempre falo, não vai cair matemática na tua prova de Lei 8.112 não, mas se você entender de matemática, certeza que vai facilitar você entender melhor a lei aí nesses casos. Então, dá atenção para o percentual aqui que vai regular o cálculo do serviço extraordinário, 50% acima do valor da hora normal. O artigo 74 ele apresenta um limite aí para a realização do serviço extraordinário. Ele diz que somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Então olha só, o serviço extraordinário, como diz o nome, é uma atividade extraordinária. Ele só vai poder ser realizado em situação excepcional. Além disso, ele só vai poder ser realizado também por um período determinado de tempo. E detalhe, o servidor não pode fazer mais do que 2 horas por jornada. Então ele foi trabalhar naquele dia de trabalho, se for muito importante e necessário, ele vai poder fazer no máximo 2 horas extras. Mais nada além disso. Indo em frente aqui, vamos agora falar a respeito do adicional noturno. Outro adicional também que é bem facinho. Tomara que caia na prova, para a gente acertar a questão disso aqui. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Então olha só, artigo 75 tem um monte de regrinha que a gente tem que dominar. Primeira regra, em qual momento do trabalho do servidor que ele tem direito de receber adicional noturno? Ele vai ter direito de receber adicional noturno quando ele estiver trabalhando entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. É a hora que ele está ganhando adicional noturno.
quanto que ele vai ganhar mais pelo trabalho quando ele estiver trabalhando nesse período de tempo. Ele vai ganhar mais 25% do valor que ele ganha quando ele trabalha no horário diurno. Então, cuidado para não confundir. Lá no serviço extraordinário, a gente viu que o adicional é de 50%. Aqui o adicional é de 25%. E um detalhe mais importante ainda para a gente fechar aqui, é que uma hora noturna é calculada na base de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a hora noturna não segue o cálculo normal de 60 minutos por hora. A cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho, é considerado aí que o servidor está trabalhando uma hora já. E aí, a gente no parágrafo único vai ter uma regrinha bem bacana. Ela está falando aqui que, em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Ou seja, de maneira simples e resumida, o que o parágrafo único está dizendo é que pode haver acumulação de hora extra com adicional noturno. Isso aqui é permitido, hora extra mais adicional noturno. A gente viu que não é permitida a acumulação de insalubridade com periculosidade, então cuidado para não confundir. Agora, acumular hora extra com adicional noturno é perfeitamente possível, e nesse caso aqui vai acumular os adicionais também. Primeiro calcula o valor da hora extra, depois em cima desse valor joga o valor do adicional noturno e beleza. Por aquele período de trabalho, a remuneração do servidor vai ficar bem maior aí do que ele ganha trabalhando no período normal, né? Então a gente acabou de matar aqui a regrinha relativa ao adicional noturno. Para a gente fechar o estudo dos adicionais, falta somente a gente falar a respeito do adicional de férias. Então vamos lá. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Então aqui a gente tem o valor do adicional de férias, é 1/3 da remuneração. Cuidado para não confundir com metade da remuneração, com 1/5 da remuneração, mas creio eu que você não vai confundir não. Essa regra aqui é igualzinha à regra que é aplicada na iniciativa privada, né? O adicional de férias vale 1/3 do valor da remuneração da pessoa no mês que a pessoa tira férias. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Legal também a regra do parágrafo único. Ó. Ela está dizendo aqui que se o servidor público ele está ocupando um cargo em comissão, a função de confiança, você lembra que ele vai receber lá a gratificação de retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento? Então, e esse adicional de férias vai ser calculado em cima daquela gratificação também para o servidor que está desempenhando alguma dessas funções. Então, o servidor que está na atividade de direção, de chefia ou de assessoramento, ele tem salário maior e, em decorrência disso, ele vai ter também um adicional de férias maior. Bem simples isso aí. E olha só, por incrível que pareça, mal começou, mas já acabou. A gente acabou de falar das vantagens que o servidor público federal tem direito. Na verdade, com esse slide aqui, a gente acabou de falar de todos os benefícios de natureza pecuniária. A gente viu como que é montada a remuneração do servidor público, a gente conheceu o conceito de vencimento, conceito de subsídio, a gente conheceu o conceito de vantagens, a gente viu quais são as vantagens, indenizações, gratificações e adicionais, e vimos todas as espécies de indenizações, todas as espécies de gratificações e todas as espécies de adicionais. Então esse assunto está encerrado aqui. Mas a gente ainda não acabou de falar de todos os direitos que o servidor público federal tem não. Na sequência, aí, no nosso próximo bloco, a gente vai estar falando a respeito dos direitos de ausência do servidor público. Aí a gente vai falar de férias, de licença, de afastamento. Bom, deixa para o próximo bloco. Te aguardo lá para a gente continuar. Até mais e bons estudos.